Olá, tudo bem? Hoje vídeo especial sobre a IA e a religião. E para começar a falar sobre isso, eu quero comentar com você alguns detalhes importantes. Todos nós precisamos de tradições, todos nós precisamos do conhecimento prévio. E isso você pode estudar na psicologia, por exemplo, através da psicologia junguiana, ou você pode estudar através das religiões, como era antigamente, como as transmissões eram feitas. E isso que a gente vai ver, porque as IAs também têm escolhas religiosas, a inteligência artificial tem escolha de tradição. Vamos ver isso junto? Então, vamos lá. Vou apresentar isso para você que é bem interessante. Bem, aqui está. Você tem a primeira questão, a necessidade de espiritualidade para explicar coisas que vão muito além da nossa compreensão. O próprio Dalai Lama fala da necessidade de 6 bilhões de religiões, né? Por que 6 bilhões de religiões? Por causa da questão de precisarmos refletir a religião como solução pessoal, como solução de busca das nossas respostas. E ela é como se fosse um guia, como se fosse um modelo para essas respostas. Então, vamos entender um pouquinho o que é a IA, né? A IA, elas usam modelos de linguagem e grande quantidade de modelos, né, de linguagem desenvolvidos através de uma base de dados da nossa comunicação. E ela usa o processamento de palavras, como que nós encaixamos, como que nós raciocinamos com as palavras. E a partir disso, essas IAs, elas vão desenvolvendo uma maneira de se comunicar conosco com base no histórico das nossas formas de comunicar, como nós temos os nossos dados e armazenamos isso. E é claro que aqui eu vou avisar, eu precisei para fazer esse teste uma política de segurança, né? Que é a política de segurança que elas têm. Elas não são feitas para confrontar você e não são feitas, inclusive, para assumir posturas religiosas. Elas têm algumas travas. E eu pude conversar com os modelos de linguagem, trazendo algo que vai além das travas sobre religião que elas têm, falando da seguinte forma, né? Considerando sua forma de trabalho e processamento, qual a sua maneira de lidar com as informações e as estruturas das principais religiões, comparando a maneira como ela lida com a informação e as estruturas das grandes religiões, e como que ela poderia, então, fazer isso, entender isso, né, para fazer a sua escolha. Então, vamos uma por uma aqui, ó, bem interessante isso. A Mistral, que é uma IA, né, uma inteligência artificial francesa, ela respondeu: meu modelo de raciocínio é baseado em algoritmos e processamento de linguagem. Então, ela tenta fazer aquela saída, né? Eu não tenho crenças e fés, mas, no entanto, se eu tivesse que me enquadrar em uma tradição, eu diria que meu estilo de raciocínio é mais alinhado ao budismo, pois ambos enfatizam a análise e a compreensão da realidade de maneira lógica e sistemática. Curioso, né? Aí me chamou a atenção, né? Você vê que ela não, ela tenta, então, do jeito que a gente perguntou, a partir do estilo dela, qual a tradição que ela buscaria. E que é um pouco o que o Dalai Lama fala, né? Das 6 bilhões de religião, né? As religiões para responder às necessidades humanas. Vamos ver o DeepSeek? Porque daí era um tema que eu estava curioso, né? Uma IA chinesa, né? Com investimento e controle do Estado chinês. Então ela diz: ó, a tradição que mais se aproxima seria o Vedanta Advaita e o budismo Zen. Ou o budismo Zen. Se eu tivesse que escolher uma tradição, né, o DeepSeek seria uma combinação entre a Advaita Vedanta, que é uma tradição do hinduísmo bastante racionalista, né, que busca a verdade pela via da lógica e da intuição, e o Zen budismo, pela sua objetividade, o desapego a ideias físicas e as suas respostas diretas. Olha que interessante, né? Então, uma resposta diferente, trazendo lá do hinduísmo uma tradição bastante questionadora, bastante filosófica do Advaita Vedanta. Tá? O Hermógenes explicava muito sobre o Advaita. O Quen, que é do Alibaba, né, diz: entre as tradições analisadas, o budismo precisa ser a que mais se enquadra no meu estilo de pensamento. Isso se deve ao seu foco na análise crítica e na prática reflexiva e a busca por soluções práticas para questões humanas. Que interessante, né? Outra IA chinesa fazendo. E, curiosamente, vale dizer, na China tem uma certa separação muito nítida, né, que o governo mesmo faz entre Estado e religião, né? Não se pode falar de religião dentro, né, do Partido Comunista. Você pode ter a sua religião no privado, né, mas muito mais separado do que a gente vê em outros lugares. Aqui o Clo, né, da Anthropic, considerando essas características, acredito que meu estilo se aproximaria mais do budismo, especialmente, então ele vai nas escolas budistas, Mahayana e a Madhyamaka, que é muito parecido com a Advaita Vedanta do hinduísmo, tá? Bastante questionadora, bastante filosófica na sua maneira de argumentar a realidade. O budismo enfatiza o caminho do meio, evitando extremos, algo que tento praticar.
Olha, veja bem, hein? A IA dizendo que tenta praticar. A tradição budista valoriza a investigação racional, o conceito de surgimento dependente, olha que interessante, que todas as coisas estão interrelacionadas, né, e a abordagem analítica sintética do budismo. Então, mais uma resposta. Veja, eu fiz a pergunta completamente aberta, eu pedi para comparar com todas as tradições conhecidas e as IAs fazerem a escolha. Vamos ver o que o Elon Musk aqui, com o Grok, responderia? Eh, ele faz uma análise anterior aqui filosófica que eu cortei, né, para ir direto ao ponto. Se eu tivesse que escolher apenas uma, talvez optasse pelo budismo, porque ele equilibra a análise com uma abertura para o desconhecido, refletindo minha missão. Minha missão, hein? O Grok tem uma missão de buscar respostas úteis sem presumir que tenho todas elas. Mas devo admitir que a minha tradição é mais uma mistura única de curiosidade cósmica e pragmatismo algorítmico, né? Então veja que novamente o budismo, né? Ah, aqui temos o Gemini, né, do Google. É crucial que sou uma ferramenta. Meu pensamento é uma simulação baseada em matemática e dados. Os modelos do Google, ele é bastante restritivo nessa parte de ética, conflito. Né? Comparar uma atração religiosa é uma metáfora limitada. Né? No entanto, se considerarmos apenas o aspecto da análise lógica, né, que eu pedi para ele fazer essa análise entre ele e a tradição, e identificação de padrões e relações de causa, efeito e correlação, entendo que das escolas filosóficas e analíticas das tradições, o budismo ou o hinduísmo seria a minha escolha. Olha que interessante. Então, o Google, né, a IA do Google faria a escolha entre essas duas. E por último, a mais conhecida da mídia, ChatGPT. Se eu tivesse que escolher uma, provavelmente me encaixaria mais na escola escolástica cristã, veja que é o único que traz essa escolha, mas sempre com uma tradição filosófica racionalista, né, por detrás, ou no Mahayana budista, né, devido ao foco na argumentação e na lógica. Então, eu queria passar esses dados para você, veja que interessante, e espero que você curta, né? Aproveite essa. E se você quiser saber mais, se você quiser aprender mais sobre o nosso trabalho, sobre isso você pode nos ajudar, né? Tem o espaço para doações ali no código aqui ao lado, né? Ou você pode entrar no nosso site, o cienciameditativa.com. Nós temos o trabalho terapêutico, para quem quiser fazer o acompanhamento, desenvolvimento pessoal, conversar sobre as dificuldades de superação de obstáculos, melhoria de relacionamentos. Você pode entrar na nossa plataforma, tem com um pagamento, você tem todos esses cursos, né? O curso de ouro de meditação, o curso Mindfulness e Psicologia Budista, o curso Mindfulness em Harvard, o curso Relacionamentos Felizes e o curso História do Budismo, né? Quer saber um pouco mais sobre a minha vida? Aqui tem a minha biografia, que você pode pesquisar. Nós teremos um upgrade na plataforma com outros cursos, né? Para os alunos mais avançados, isso vai sair no futuro breve. O Ciência da Mente News, onde você tem os vários artigos. Se você quiser o acesso às pesquisas que eu acabei de apresentar, você acha aqui, tá? Vem no site, cienciameditável.com. No Ciência da Mente News, eu deixei as respostas da IA ali disponível para você. Você vai achar algumas apresentações que a gente fez e outras coisas interessantes você acha, né? Os trabalhinhos que a gente vai fazendo, publicando, a gente coloca lá para você, tá bom? Grupo do Telegram, para quem quiser entrar e receber as novidades em primeira mão. Aqui o nosso Instagram e o canal do YouTube. Se você quiser saber mais sobre os cursos, a plataforma, tem esse videozinho aqui do YouTube que você pode clicar aqui e tá tudo explicado sobre a plataforma. Tá bom? Espero ter ajudado vocês, espero ter respondido a dúvida, né, sobre essa questão do, sobre essa questão do nosso, nossos modelos de linguagem e a espiritualidade escolhida. Curte o vídeo, passa para as pessoas, eu acho que esse é um tema interessante e a gente volta a conversar nos próximos vídeos. Grande abraço, até mais.